A verdade pode ser mais fria que o gelo mais profundo. Enquanto Anna e os outros encaram a traição que manchou a história de Arendelle, Al e Elsa se reencontram nas profundezas de Atotala. Mas a correção de um erro do passado exige um sacrifício no presente. Com a represa destruída e uma onda colossal avançando em direção ao lar deles, o mestre dos elementos inicia um voo desesperado contra o tempo. O destino de uma nação está em suas mãos. Reencarnado em Frozen, o mestre dos elementos. Parte 23. Capítulo 347. É isso? O que é isso? Vovô? Majestade? Pai? Quando a névoa etérea se dissipou, revelando a verdade nua e crua, Anna, Matias e Elana arregalaram os olhos. Em choque murmuravam sem acreditar no que viam. Sim, aquela era a verdade que Elsa descobrira em Atotalan. No último instante antes de ser congelada, ela enviará o sinal. Ela percebera que o que enfurecera os espíritos da natureza fora o presente que o avô delas dera ao povo do norte. Aquilo fora o estupim da guerra. Matias. Hahaha, então este é o rosto benevolente de Arendelle? Realmente abre os olhos de qualquer um. E Elana foi a primeira a atacar Matias com um sarcasmo carregado de fúria. Ela sempre se perguntara por que a guerra começara sem motivo aparente. Então era por isso. Ela sempre sentiu que seu pai não morreria tão facilmente. Aquela era a verdade. O desonesto rei de Arendelle apunhalou o pai dela pelas costas enquanto ele relaxava e bebia chá. Matias mergulhou no silêncio. Por mais que quisesse defender sua nação, a verdade estava escancarada diante deles. Qualquer explicação parecia vazia. Ele apenas aceitou as acusações de Elana, enquanto seus guardas baixavam a cabeça, envergonhados. O rei que eles respeitavam era o culpado por tudo, e o vovô fez isso. Anna estava em choque. Embora nunca o tivesse conhecido, crescerá vendo seus retratos e ouvindo as histórias heroicas contadas por seu pai. Saber que a fundação de Arendelle fora manchada assim a deixou sem palavras. Ela preferiu o silêncio enquanto Elana gritava. Xiao Bai, Xiao King e Rapunzel observavam pensativas, mas não opinaram. A guerra raramente segue a moralidade ou a lógica. Deixe-me dizer uma coisa. Líder, olhe. Outra luz azul. Enquanto Elana falava, o habitante do norte que percebera o primeiro sinal gritou novamente apontando para o céu. A atenção de todos foi capturada. As garotas sentiram o coração palpitar. Em poucos segundos, uma luz azul ainda mais brilhante que a anterior desceu dos céus. Quando o brilho sumiu, ao lado da estátua de gelo surgiu um pilar de gelo com algumas palavras gravadas. Por favor, destruam a represa sem falta. A fúria dos espíritos foi causada pela guerra que esta estrutura gerou. Um erro histórico que agora precisamos corrigir. Cal. E olhem, é uma mensagem dual. Rapunzel, sendo a mais próxima, leu as palavras e gritou para os outros. Todos se aproximaram para ler o texto no pilar. Então é isso? O Xiao Bai assentiu. Se Al dizia aquilo, a solução estava clara. E destruir a represa? Anna olhou para a construção não muito longe dali. Confiando na mensagem de Al e no que vira, ela se virou para o gigante de terra. Grandão, destrua aquela represa. O gigante de terra sentiu pesadamente. Ele se ergueu e, com o movimento das mãos, fez a terra e as pedras ao redor flutuarem em direção às suas palmas. Em instantes, uma rocha gigantesca formou-se em suas mãos e, sem hesitar, ele a arremessou contra a represa. Alteza, fazer isso causará um prejuízo imenso a Arendelle. Matias tentou intervir, desesperado. O curso abaixo da represa leva direto à cidade. Se a água inundar tudo, as terras serão submersas. Não se preocupe, o irmão Al está lá. Anna sorriu com confiança, ignorando o aviso de Matias. Em seu coração, se Al pedirá para fazer aquilo, havia uma razão. Ela não impediu o gigante, e as outras garotas jamais iriam contra a vontade de Al. O gigante, ignorando os protestos dos demais, continuou coletando rochas e arremessando-as com afinco. Por algum motivo, ele sempre detestara aquela construção, e destruí-la agora lhe trazia uma satisfação enorme. Em poucos minutos, 5 ou 6 rochas massivas já haviam atingido o alvo. A represa começou a vazar e rachaduras profundas surgiram por toda a estrutura. Shua! Mais uma rocha atingiu o ponto de sustentação principal. Crack, crack, crack. O som de estilhaçamento ecoou. Após o primeiro estalo, uma reação em cadeia desintegrou a estrutura. A água do rio, contida por décadas, explodiu como um pássaro fugindo da gaiola, gerando um impacto poderoso que varreu os restos da represa e avançou com força total em direção ao vale. Capítulo 348. Al permanecia ao lado de Elsa sem se afastar. Ele temia o que aquela energia bizarra poderia fazer caso ele saísse. Enquanto esperava naquele local isolado, ele orava em silêncio para que Anna e as outras resolvessem o erro histórico logo. Contudo, a espera não foi em vão. Ele pôde observar de perto o lendário rio Atotalan, que sabe de tudo. Atotalan não era apenas uma região, mas o próprio rio, que parecia comum, mas emanava um poder colossal. Al sentia a energia massiva mesmo à distância e começou a maquinar alguns planos. Enquanto Al refletia, o gelo sobre Elsa começou a derreter, subindo dos pés à cabeça. Ela surgiu novamente diante dele. Amor, chamou Elsa suavemente vendo Al perdido em pensamentos. Elsa, você finalmente se libertou. Al estava radiante. O sinal do sistema em sua mente indicava que aquela parte da trama fora concluída. Ao lembrar da angústia recente de Elsa, ele sentiu um aperto no peito. Ele a abraçou instintivamente, acariciando seus cabelos platinados, que pareciam ainda mais sedosos agora. Amor, Sentindo a preocupação de Al, Elsa tentou explicar que quando deixou para entrar sozinha, sentirá sua alma ser convocada por algo irresistível. Al a interrompeu com um riso leve. Está tudo bem, eu não te culpo. Mas não faça mais isso. Sim. Elsa aconchegou-se no peito dele, sentindo o calor do momento. Mas, um castigo será necessário. Al mudou o tom subitamente. Elsa não entendeu. Ele não acabará de perdoá-la? Ao ver a reação dela, Al a achou ainda mais adorável, tão diferente de sua postura intelectual habitual. Nada demais, apenas que da próxima vez, você terá que escolher uma daquelas posições para praticarmos.
Al sorriu maliciosamente. Elsa corou instantaneamente ao lembrar das posições embaraçosas que ele sugerira anteriormente e que ela sempre recusará. Mas desta vez, ela sentiu baixinho, com o rosto em brasa. Ganhei, pensou Al. Então vamos. Espere um pouco. Al estava prestes a levá-la embora quando sua expressão mudou drasticamente. O que houve? Elsa ficou em alerta imediato. Arendelle está em perigo. A água da represa foi liberada e está avançando. Mas, aqui é muito longe de Arendelle? Elsa estranhou. Mesmo com o tapete voador, eles levaram meio-dia para chegar. Como a água poderia atingir a cidade tão rápido? E isso, esqueça, espere por mim aqui. Al deixou apenas essa instrução. Suas asas elementais surgiram e ele disparou em direção aos céus. Ele não percebeu que, ao decolar, uma semente caiu de suas vestes diretamente nas águas de Atotalan. Ao olhar do alto, ele viu as paisagens familiares e, ao longe, o castelo de gelo sobre a montanha. Realmente, ele estava de volta ao norte de Arendelle. Foi o próprio rio Atotalan que lhe transmitiu essa percepção. Sim, no momento em que ele ia levar Elsa, Atotalan revelou que a energia que movera a floresta encantada e mantinha o selo havia desaparecido, fazendo com que a floresta retornasse ao seu local de origem, o norte de Arendelle. Isso significava que a inundação era um risco real e iminente para a cidade. Com o coração acelerado, Al voou o mais rápido possível. Afinal, ali era o lar deles. Capítulo 349. Tenente, isso, Matias começou a dizer, vendo a torrente de água descer em direção a Arendelle. Mas, lembrando-se da figura invencível de Al, engoliu as palavras. Todos ficaram ali em silêncio, vendo a represa ser destruída. O sentimento era complexo. Quem diria que o presente de paz fora apenas um pretexto para a guerra? Arendelle, Castelo Real. Toque, toque, toque. Uma batida urgente na porta interrompeu o cultivo de Agalki na sala de forja. Ela vestiu rapidamente suas roupas. Embora Al tivesse substituído todos no castelo por empregadas e guardas femininas, ela ainda queria manter sua melhor aparência para ele. Ela não se irritou com a interrupção, pois estava justamente em um ponto crítico. Se avançasse mais um passo, atingiria o padrão mínimo para forjar embriões de espadas. Além disso, ela ordenara que ninguém a interrompesse, a menos que fosse algo urgente ou o retorno de Al. Ela bocejou levemente e abriu a porta. Como uma das matriarcas precisava manter a postura. O que houve? Perguntou Agalki à oficial que estava à porta. As 100 oficiais de Al eram competentes e leais. O motivo de ser ela a avisar era que Caron sabia que não deveria aparecer diante das rainhas, então informara a oficial. Rainha, os batedores relataram uma onda massiva vindo do norte. Pode causar danos graves e até atingir o castelo. O mordomo Caron sugere evacuar os moradores e enviar guardas às montanhas para derrubar rochas e tentar desviar a água. Uma inundação violenta. Agalki ficou séria. Sabia que se não lidasse bem com isso, o prejuízo seria fatal. Ela não queria decepcionar a confiança que Al depositara nela ao entregar-lhe Arendelle. Vai e diga a Caron para iniciar o plano, mas não use todo o contingente. Deixe guardas para proteger o castelo. Agalki decidiu agir com cautela. Se fosse um desastre natural, tudo bem. Mas se houvesse alguém por trás disso, precisavam estar prevenidos. Após dispensar a oficial, ela trocou de roupa por um traje de combate ágil. Ao passar pelo tanque de forja, acariciou-o suavemente. Mestre, não vou decepcionar suas expectativas, sussurrou ela, antes de sair para se reunir com Caron. Al voava pelos céus tentando localizar a origem da inundação. Onde ficava a represa mesmo? Ele olhava em volta enquanto voava para Arendelle, esperando interceptar a água ou chegar a tempo. Espere, aquele é, o gigante de terra. Ao ver a silhueta alta ao longe, Al o reconheceu na hora. Se o gigante estava ali, significava que Ana usará o poder dele para destruir a represa. E isso confirmava, a água viria daquela direção. Al sorriu e mudou ligeiramente sua rota. Amor, Elsa sentiu-se um pouco desanimada ao ver Al partir, porque ela não conseguia ajudar nos momentos cruciais. Mas ela sentia que o espírito da água estava por perto. Talvez desse tempo? Ela estava prestes a agir quando ouviu uma voz. Elsa, quem está aí? Elsa ficou em alerta, com a magia pronta nas mãos. Sou eu, o rio diante de você, Atotalan. Atotalan? Sim. Já que você ainda está aqui, devo lhe contar uma coisa. O quê? Você é a sucessora do espírito do gelo, isso você já sabe. Mas além da magia, ele lhe deixou um objeto. Olhe para trás, vê aquela rocha peculiar no canto inferior direito? Elsa olhou e viu a rocha descrita. Vi, mas e daí? Não parece nada especial. Basta infundir sua magia e ela revelará sua verdadeira face. Por que eu deveria acreditar em você? Minhas palavras terminam aqui. A voz sumiu como se tivesse sido absorvida. Elsa, sem resposta, olhou profundamente para a rocha e então correu para fora. Fosse o que fosse, ela precisava salvar Arendelle e ajudar Al. Do lado de fora, o espírito da água já a esperava, como se previsse sua chegada. Elsa montou com agilidade. Vá o mais rápido possível até a inundação. Embora não entendesse como aquilo afetaria Arendelle, ela confiava em Al e queria impedir o impacto da água. O espírito relinchou e partiu em disparada. Amor, estou chegando. Pensou Elsa. Enquanto isso, nas águas de Atotalan, a semente brilhava intensamente. O nível do rio começou a baixar visivelmente, como se estivesse sendo drenado pela semente. Próximo a ela, uma figura vaga observava em silêncio. Após um longo tempo, a figura suspirou e uma voz ecoou no espaço. Uma semente de elfo? Este mundo terá um novo mestre? Pois bem, o domínio do povo da lua é cada vez mais impopular. Vou lhe entregar tudo o que sou. O som cessou, e desta vez foi definitivo. A presença desapareceu para sempre deste mundo. Capítulo 350. O que exatamente aconteceu em Atotalan? Elsa, que já havia partido, não sabia de nada. Apenas uma leve hesitação do espírito da água indicou que ele sentira algo. Portanto, muito menos Al, que saíra há muito tempo, saberia. Nesse momento, Al ainda procurava pela grande inundação. Com muito esforço, finalmente a encontrou, mas a velocidade das águas era muito maior do que ele imaginava. Faz sentido, afinal, este mundo é 10 vezes maior. A inundação original, com sua força de impacto, logo chegaria a Arendelle, e a força desta inundação atual estava em um patamar completamente diferente.
Sem alternativa, Al só pôde aumentar a velocidade, correndo desesperadamente sob o efeito de seu poder mágico total. Com dificuldade, após meio minuto, ele avistou a frente da inundação. Inúmeras árvores na margem foram destruídas pelo caminho, o que efetivamente retardou a velocidade das águas, permitindo que Al as alcançasse. Vendo que a região norte de Arendelle estava logo adiante, Al sentiu o coração arder de ansiedade e aumentou a potência mais uma vez. Ao observar melhor, Al deu um leve suspiro de alívio, pois viu pessoas em ambos os lados da montanha empurrando pedras freneticamente, implorando que pudessem deter a inundação. E quem os comandava era justamente Caron. Ele até avistou Foxky entre eles. O que o deixou tranquilo não foram as pedras que caíam sem parar, mas sim Foxky. Se a inundação fosse da mesma escala do filme original, aquilo talvez pudesse detê-la por meio minuto, mas com esta inundação atual, tal esforço era apenas trabalho inútil. Eles provavelmente não previram que a inundação seria tão vasta. Contudo, Al olhou na direção de Foxky. Ele lembrava que ela possuía um artefato mágico usado para absorver água. Isso poderia bloquear a inundação de forma eficaz, o problema era o quanto ele conseguiria absorver. Por isso, Al continuava avançando em velocidade máxima. Rainha, esta inundação superou nossas expectativas, o que faremos agora? Caron olhava para a inundação que vinha com fúria, com uma expressão severa. Não se preocupe, eu ainda tenho um jeito. Foxky fixou o olhar na inundação feroz e levou a mão à cintura, onde havia um artefato mágico em formato de cabaça. Seus olhos verdes observavam ao redor para evitar que a inundação surgisse em outros pontos. Se fosse em apenas um lugar, seria fácil de lidar, mas se surgissem todos, talvez fosse impossível resistir. De repente, como se tivesse uma premonição, ela olhou para o céu. Com sua visão aguçada, ela viu Al se aproximando. Um sorriso surgiu em seus lábios. Ela sabia que ele apareceria, esse era o seu homem, o seu mestre. Num instante, Foxky sentiu-se amparada e não entrou mais em pânico. Agora ela só precisava esperar, pois retardar a inundação daria uma oportunidade a Al. Não se preocupem, o mestre já voltou. Sua majestade voltou? Seguindo a direção do olhar de Foxky, embora Caron não tivesse uma visão tão boa, ele pôde identificar pela silhueta que era Al. Tomado pela emoção, ele gritou. Continuem se esforçando, o rei voltou, Arendelle com certeza ficará bem. Enquanto falava, ele empurrou uma rocha gigante. O rei voltou. Força, irmãos. À medida que os soldados próximos a Caron começaram a comemorar, mais e mais pessoas souberam do retorno de Al. O moral subiu instantaneamente e a velocidade de empurrar as pedras aumentou. Naturalmente, a inundação não permitiria que eles se preparassem tão cedo. Em poucos minutos, ela avançou com uma força irreversível. Aquelas pedras não resistiram por muito tempo, mas conseguiram deter uma pequena parte da água, ao menos diminuindo a velocidade do impacto. Rainha, o que fazemos agora? Caron perguntou. Não há problema, leve os homens para a retaguarda primeiro. Eu ainda tenho um jeito. Se eu conseguir segurar até o mestre chegar, tudo estará salvo. Foxky disse com confiança. Assim como Elsa e as outras, todas as mulheres ao redor de Al acreditavam sem hesitar que ele teria sucesso. Isso sim, senhora. Caron inicialmente quis dizer que não poderia deixá-la ali, mas ao ver o olhar dela, não teve escolha senão recuar com os guardas. Em seu íntimo, ele pedia desculpas a Al incessantemente, não havia o que fazer, ele não ousava desobedecer às ordens de Foxky. Ao ver Caron retirar os homens da área de alcance da inundação, Foxky deu um leve sorriso e tocou o chão suavemente. Como uma fada descendo a terra, ela elevou-se no ar e pousou acima do caminho obrigatório da inundação. Agora é com você. Foxky sacudiu a cabaça em sua mão, infundiu um pouco de poder mágico e a lançou. O efeito foi notável. A inundação, que avançava com força total e parecia imparável, parou diante da cabaça. A água foi atraída por uma força invisível para dentro da cabaça no céu, sendo absorvida lentamente. Capítulo 351. Al, que chegava logo atrás, deu um joinha mental ao ver a cena. De fato, não fora um erro confiar Arendelle a Foxky. Contudo, provavelmente não duraria muito, pois essa inundação não era nada comum. Al acelerou silenciosamente. A água continuava sendo tragada para dentro da cabaça no céu por aquela enorme força de sucção. As mãos delicadas de Foxky moviam-se sem parar, infundindo poder mágico continuamente no artefato. Porém, com o passar do tempo, Foxky começou a demonstrar cansaço, com gotas de suor brotando em sua testa. Ela não imaginava que mesmo após segurar por tanto tempo, a inundação não desse sinais de diminuir. Sua cabaça mágica era o artefato mais recente que ela forjara e, embora pudesse conter água, ainda não suportava tal volume. Droga, parece que está chegando ao limite. Al percebeu o que estava acontecendo ao ver a cena, mas felizmente ele já havia chegado. Posicionando-se atrás da cabaça, Al desenhou um círculo com as mãos e disparou 2 fluxos de poder mágico em direção à inundação. É impressão minha. O controle sobre a magia de gelo parece mais forte, mas Al não podia se dar ao luxo de divagar num momento como esse. Ele precisava dar tudo de si para resistir. Num instante, no momento em que a cabaça encheu e atingiu o limite, voando de volta para as mãos de Foxky, Al assumiu o bloqueio, substituindo perfeitamente a função da cabaça. E pelo fato de a inundação ser maior que a do filme, Al também possuía mais poder mágico do que a Elsa original. Uma muralha de gelo colossal se formou. Isso ocorreu porque, após ser bloqueada, a água continuava subindo e sendo congelada sucessivamente. Em resumo, era uma visão magnífica. A cena atraiu não apenas Caron e os outros que esperavam por perto, mas também foi percebida por Anna e as demais que estavam na represa, a origem da inundação. Sem falar em Elsa, que vinha cavalgando o espírito da água. Com a familiaridade do espírito com a água, ela foi muito mais rápida do que Al, que buscará às cegas, ficando apenas um pouco atrás dele. Irmã, ali, deve ser o esposo agindo. Com Al lá, tudo ficará bem. Eu disse que com o irmão Al tudo daria certo. As mulheres, ao verem aquela muralha de gelo que quase tocava o céu, deram um suspiro de alívio. Temiam que Al não chegasse a tempo, mas se ele chegará.
Não haveria mais problemas. Haha, o rei Agnar ficaria muito feliz se soubesse que Arendelle de hoje é liderada por um rei tão poderoso. Matias deu um sorriso sem jeito, mas já não estava tão tenso quanto antes. As mulheres olharam com preocupação para Ana. Sentindo que o clima não estava bom, Matias percebeu que falará o que não devia e mostrou uma expressão embaraçada, tentando remediar. Tudo bem, teremos que encarar isso mais cedo ou mais tarde. Eu não disse que não precisam se preocupar comigo? Para surpresa de todos, Ana segurou a mão de Blanca e disse com um sorriso. Sim. Vendo-a assim, as mulheres não disseram mais nada, apenas voltaram o olhar para o horizonte. Se for ele, com certeza ficará tudo bem. Do outro lado, Al se esforçava para bloquear, mas infelizmente percebeu que o bloqueio frontal não era suficiente. Mesmo com o impacto reduzido, a água conseguia romper facilmente pelos lados para atacar Arendelle novamente. 2 direções? Maldição. Al lamentava internamente que, devido ao conflito de atributos em seu corpo, não pudesse liberar todo o seu poder à vontade. Caso contrário, não seriam apenas 2 caminhos, ele daria um jeito mesmo se fossem dezenas. Bum! Enquanto Al pensava, o caminho que se desviara foi bloqueado novamente por outra muralha de gelo, embora não fosse tão grande quanto a de Al. Era mais do que suficiente para deter aquela parte da água. E não muito longe, atrás daquela muralha, os olhos aguçados de Al viram Elsa montada no espírito da água. Ele sorriu. Elsa era, sem dúvida e a todo momento, a divindade guardiã de Arendelle. Com um dos caminhos resolvido, o que restava para Al não era problema nenhum. Alcançando a água torrencial novamente, Al repetiu o processo e outra muralha de gelo se ergueu. Desta vez, a inundação, que já tivera seu impacto reduzido várias vezes, finalmente parou e acalmou-se lentamente. Embora o processo tenha parecido curto, Al e Elsa mantiveram o bloqueio por quase meia hora até confirmarem que a água realmente recuara antes de relaxarem. Retornando ao ponto inicial, Fox, que ainda estava com Caron, contabilizando alguns prejuízos. Quando se reuniram, desfizeram a magia simultaneamente. As 3 muralhas de gelo, sem o suporte do poder mágico, transformaram-se novamente em água e caíram do céu. Com isso, a crise de Arendelle fora totalmente resolvida. Não, na verdade, a trama de Frozen 2 finalmente chegava ao fim. Você chegou bem na hora, esposa. Al disse alegremente, abraçando Elsa. Nem me levou junto, por quê? Medo de que eu te atrapalhasse? Elsa lançou-lhe um olhar de desaprovação. Como assim? No início eu nem sabia o que estava acontecendo, foi a Totalan que me contou. Quando confirmei, fiquei ansioso e... Espere. A Totalan? O rio que dizem saber de tudo. Ele também falou com você? Sim, espere. Ele também falou com você? O que ele disse? Al ficou sério de repente. Para ele, esse rio poderia estar aliado à vontade do mundo? A incerteza era muito alta e não se podia confiar facilmente. Uma pedra estranha que precisa do meu poder mágico para ser aberta. Uma pedra? Então, mestre, Elsa, Al ia perguntar mais, mas foi interrompido por Fox que se aproximara apressadamente após avistá-los. Mestre, vocês foram incríveis agora há pouco. Conseguiram deter uma inundação daquela magnitude. Haha, se não fosse por você, não teríamos chegado a tempo. Al sorriu e acariciou a cabeça dela. Fox que fechou os olhos sentindo-se confortável. Fazia tempo que não sentia aquilo, e ter a sensação novamente era ótimo. Hehe. Bem, vou deixar as coisas por aqui sob seus cuidados por enquanto. Ainda temos alguns assuntos para resolver. Al retirou a mão da cabeça de Fox que disse. Ah? E quando vocês voltam? Ao ouvir dizer aquilo, Fox que soltou um de decepção antes de perguntar. Se tudo correr bem, ainda hoje, afinal os problemas foram resolvidos. Capítulo 352. Vamos. Al deu um último carinho na cabeça de Fox que falou para Elsa. Sim. Al abraçou Elsa pela cintura e as asas elementais manifestaram-se em suas costas novamente. Isso atraiu o olhar de Fox que, na pressa de antes, ela pensara que Al viera voando como antigamente, mas não imaginava tal mudança. O mestre está ficando cada vez mais poderoso. Fox que comentou, observando-os partir, e depois balançou a cabeça, voltando a organizar os guardas para a limpeza. Enquanto levava Elsa pelos céus, Al estava radiante. Ele decidirá fazer aquilo por 2 motivos. Primeiro, para se familiarizar com as asas elementais, pois esse método economizava muito mais poder mágico e funcionava até em áreas de restrição mágica. Segundo, sentindo a presença de Elsa ao seu lado, Al sorriu maliciosamente, quanto ao espírito da água, que ficasse esperando em algum canto. Querido, isso. Elsa observava curiosa as asas elementais nas costas de Al. Antes ela não tivera tempo de prestar atenção, mas agora que relaxara, finalmente podia perguntar. Ah, isso, é uma habilidade que consegui lá dentro, deve ser algum tipo de herança. E não é só isso. Olhe para o meu pulso direito. Al disse e lembrando-se de algo, mudou o assunto para a formação dos 5 elementos. Isso, não tem nada aqui? Elsa segurou a mão direita de Al, mas não viu absolutamente nada. Espere um pouco. Al disse e começou a fazer seu próprio experimento. Em pouco tempo, Elsa sentiu que algo começava a brilhar sutilmente na mão direita de Al que antes estava impecável. Isso, é. Elsa cobriu a boca surpresa. Não era a sua formação dos 5 elementos de antes? Como era possível? O que achou? Isso eu também peguei lá dentro. Al disse com orgulho. Era exatamente como ele imaginara. Bastava usar a magia de gelo para sentir a formação dos 5 elementos. Com razão. É por isso que os outros 4 espíritos da natureza têm medo de você? Deve ser porque todos os 5 se submeteram a mim, então me entregaram esta formação. Al deu de ombros, sem dar importância. Desde o mundo de A Lenda da Serpente Branca, ele sabia que seu eu futuro certamente obteria a formação, só não sabia quando. Agora finalmente mais um mistério fora resolvido. Bobagem. Eu não me submete a você. Elsa bateu no ombro de Al descontente.
Ah, é? E quem era que não parava de me chamar de bom irmão e pedir para eu ter piedade? Você. Elsa não sabia como rebater, especialmente tratando-se de algo tão vergonhoso, porque na hora ela simplesmente fazia tudo o que ele mandava sem pensar. Hehe. Certo, vamos falar de coisa séria. Agora está confirmado que você é o espírito do gelo, mas eu ganhei algumas coisas, porque você não ganhou nada. Ao dizerem isso, Al e Elsa entreolharam-se simultaneamente. Aquela pedra estranha. Ambos disseram ao mesmo tempo. Pode ser algo deixado para você. Al comentou se a Totalan disser aquilo, devia haver um motivo, mas de qualquer forma eles precisavam ir ver pessoalmente. E assim, provocando Elsa pelo caminho e deixando-a com o rosto ardendo de vergonha, os dois voltaram para a Totalan. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 353. Ah, voltamos, não é? Pisando naquela terra novamente, Elsa ainda sentia que era um tanto inacreditável, tanto pela transformação que ocorrerá em si mesma quanto pela felicidade por outra coisa. Quanto ao que era. Olhando para Al ao seu lado, Elsa pensou que seria melhor esperar até que Ana também estivesse presente para contar. O que foi? Sentindo o olhar de Elsa, Al virou-se e perguntou. Nada, vamos entrar. Sim. O quê? O que é isso? Ao chegarem novamente àquele lago interno de Atotalan, bem, ainda devia ser considerado um lago interno? Elsa olhou surpresa para o local. Em apenas 10 ou 20 minutos, desde que se ausentaram por um breve momento, as mudanças foram enormes. No centro de Atotalan, a superfície calma do lago desaparecera, dando lugar a uma árvore imensa e cheia de vida. Al franziu a testa. Por algum motivo, ele sentia uma conexão sutil com aquela árvore gigante que surgira de repente. Certo. A recompensa de antes. Al lembrou-se de que havia uma recompensa de missão que ele ainda não conferira. Além do sistema, ele não conseguia pensar em mais ninguém que pudesse causar tal sensação. Voltando o olhar para o painel do sistema. O canto da boca de Al tremeu involuntariamente. No painel de missões, lia-se. Missão 2. Resolver problemas deixados pela história, esclarecer mal-entendidos, dissipar a fúria dos espíritos da natureza. E concluída. Recompensa. Semente da árvore élfica já se desprendeu automaticamente do hospedeiro para encontrar o melhor local de plantio, 50.000 moedas mágicas. Como esperado. Exatamente como Al imaginara, se não estivesse enganado, aquela árvore vigorosa diante de seus olhos era a semente da árvore élfica que fugira. Mas absorver a Totalan assim? Não seria possível. Afinal, a Totalan já desenvolvera sua própria consciência. Talvez tenha sido uma supressão forçada? Al não conseguia entender bem, então decidiu deixar para lá por enquanto, pois não conseguiria descobrir a verdade agora de qualquer forma. Bem, esposa. Aquilo deve ter sido causado por algo que eu deixei cair sem querer. Al disse, fingindo-se de sem graça. Hein? Em seguida, Al levou alguns minutos para explicar, em uma linguagem que Elsa pudesse entender e sem revelar o sistema. Isso também é um tipo de herança? Isso é possível. Sabe-se lá como Elsa entendeu a explicação, mas acabou dizendo aquilo. Contudo, Al também não sabia como explicar melhor, então que ficasse assim mesmo, pois nem ele mesmo sabia o que aconteceria a seguir. A coisa que ele te contou foi isso aqui? Ao chegar perto daquela pedra peculiar, Al estava cheio de dúvidas. Ele fizera uma breve investigação, e exceto pela aparência estranha, não havia nada demais. Havia muitas pedras assim por ali, e ele começava a suspeitar se a Totalan não estava pregando uma peça neles. Sim. E sinto que este objeto realmente tem relação comigo. Assim como o canto de antes, ele está cheio de tentação. Elsa disse com convicção. Cheio de tentação? Isso? Porque soa tão estranho. Então o que deve ser feito? Apenas infundir poder mágico? Al aproximou-se e tentou pegá-la. Ele não conseguia movê-la. Sem demonstrar, Al afastou-se um pouco. Realmente havia algo errado. Com sua força física atual, levantar uma pedra daquelas deveria ser fácil, mas agora pouco. Não, há uma exigência. Diz que deve ser o herdeiro do espírito do gelo. Ou seja, apenas a infusão do meu poder mágico funcionará. Elsa não percebera o que acabará de acontecer e respondeu à pergunta de Al seriamente. Exigência especial, será que é mesmo uma herança? Al ficou indeciso por um momento. Querido, eu quero tentar. Olhando nos olhos de Elsa, Al sabia que não conseguiria convencê-la do contrário, então apenas assentiu resignado. Ufa! Diante da pedra estranha, Elsa preparou-se para tentar infundir seu poder mágico. No momento em que ia colocar a mão, espere. Elsa olhou confusa para Al que a interrompera. Tome, segure isto, se algo acontecer, você pode beber. A função principal desta poção é repor o poder mágico. Al tirou um frasco de poção roxa e entregou a Elsa. Não tinha jeito, ele ainda não estava tranquilo. Afinal, em sua vida passada, ele lera naquelas novels que basta um pouquinho de poder mágico. Um pouquinho salva uma pessoa ou um pouquinho abre um tesouro, e na maioria das vezes era cilada. Onde que era um pouquinho? Era uma quantidade absurda que sugava a pessoa até secar. Por isso, para evitar imprevistos, Al preparou-se com antecedência, acontecesse o que acontecesse. Se houvesse problemas, ele teria tempo para remediar desde que não ferisse Elsa. Era apenas uma questão de gastar 5.000 moedas mágicas no mercado do sistema de nível médio. Ele ainda tinha 122.000 moedas. Era o suficiente. Sim. Elsa assentiu e pegou o frasco. Então, sob o olhar atento de Al, ela desenhou um círculo suavemente em direção à pedra. Parecia ser o gesto habitual de Elsa ao usar magia. E a infusão de poder mágico começou. Capítulo 354. Sob o olhar atento de Al, Elsa canalizava sua magia lentamente. Uma energia pura emanava das mãos dela, envolvendo gradualmente aquela pedra peculiar. Como se sente? Percebeu algo de errado? Por enquanto, nada. Certo. Se houver qualquer problema, me avise imediatamente, daremos um jeito juntos. Al relaxou um pouco ao ver Elsa sentir, mas aquilo era apenas o começo. Quem sabia que tipo de complicação poderia surgir depois? Ele não baixou a guarda, observando tanto a condição de Elsa quanto os arredores. Ah, acabou? E Helena perguntou incrédula ao ver a luz radiante do sol atravessar a névoa que se dissipava. Parece que sim.
Matias olhava com uma expressão complexa para o chão à frente, que ainda retinha marcas de umidade onde antes estavam as esculturas de gelo. Quem diria que a guerra realmente não traz nada de bom? Atrás deles, o povo do norte comemorava. Para uma tribo que depositava sua fé nos espíritos da natureza, nada era mais gratificante do que obter o perdão deles. Um jovem criador de renas chegou a conduzir seus animais em disparada pela planície, correndo em círculos e envolvendo todos na celebração. Até os soldados sob o comando de Matias exibiam sorrisos sinceros. Não apenas por verem a luz do sol, algo que não ocorria há décadas, mas porque finalmente poderiam voltar para casa. Sim, o retorno era real, e muitos não contiveram as lágrimas. Parece que o irmão Al e a Elsa estão bem, Rapunzel disse sorrindo. Todas as mulheres respiraram aliviadas. Elas estavam preocupadas com a situação dos dois. Que bom que estavam seguros. Ana? Ana despertou de seus pensamentos ao sentir alguém sacudi-la. O que foi, irmã Xiaobai? O marido não lhe entregou o tapete voador? Já que as coisas se acalmaram aqui, precisamos ir atrás deles. Xiaobai estava um pouco resignada. Parecia que Ana ainda nutria a esperança de que o marido resolvesse tudo pessoalmente. Assim, Ana assentiu mecanicamente e pegou o tapete voador. As mulheres subiram, despediram-se de Helena e Matias, deram as instruções necessárias e partiram em busca de Al e Elsa. Marido, parece estar ficando fora de controle. Não se apresse. Já não havíamos previsto essa possibilidade? Está tudo bem, siga o plano. Enquanto tudo parecia correr bem, Elsa subitamente soltou um gemido baixo. Al percebeu na hora que as coisas não seriam tão simples. Esse processo de absorção de magia, esperava que não fosse um poço sem fundo. Se sentir que a magia está acabando, beba a poção imediatamente. A propósito, dá para interromper agora? Al perguntou, já que esse detalhe não havia sido mencionado antes. Elsa tentou e balançou a cabeça negativamente para Al. Entendo. Al começou a se preparar. Se aquilo fosse realmente um sorvedouro infinito, ele forçaria a interrupção. Parece que a força da absorção diminuiu, mas minha magia está quase no fim. Momentos depois, Elsa falou novamente e bebeu o frasco da poção. Aquilo era capaz de restaurar metade da magia de Elsa instantaneamente. Deveria ser o suficiente, certo? Pouco depois de Elsa beber a poção, ela conseguiu retirar a mão. Isso significava que a magia fornecida foi satisfatória. Al suspirou aliviado. Pelo menos não era um poço sem fundo. No entanto, pelo que parecia, o acesso só deveria abrir quando a força de Elsa atingisse certo patamar. Tudo parecia calculado com precisão. Al alisou o queixo, sentindo que seu palpite estava muito próximo da realidade. Como se sente? Al segurou a mão de Elsa e recuou imediatamente, pois a pedra agora emitia uma luz estranha. Estou bem. Acho que a magia atingiu o ponto de saturação, não é? Elsa balançou a cabeça e olhou para a pedra. Al assentiu, curioso para saber que tipo de herança seria aquela. Os dois observaram a pedra. Primeiro, a superfície brilhou intensamente, depois começou a soltar névoa, envolvendo todo o objeto. Seguiram-se sons minúsculos como se algo estivesse congelando. Quando a névoa se dissipou, revelou-se uma rocha de gelo. Sim, a pedra anteriormente escura e sem graça transformará-se em uma estrutura gélida, assemelhando-se a uma safira gigante. Al estava tentando entender a situação quando, pum, a rocha de gelo explodiu subitamente. Um objeto voou de dentro dela, disparando diretamente contra Elsa. A velocidade foi tamanha que nem Al conseguiu reagir a tempo. Quando ele deu por si, Elsa já estava com a mão erguida à frente do peito, segurando. Capítulo 355. O quê? Al quase suou frio. Foi tão rápido que nem ele, mesmo em estado de alerta, conseguiu acompanhar. Felizmente, nada de ruim aconteceu. Seria falta de poder da parte dele? De qualquer forma, Al observou Elsa parada ao seu lado, com uma mão erguida segurando uma lâmina azul gelo. Uma espada? Não, parecia mais uma lâmina-chave. Para ser sincero, nem Elsa sabia o que tinha acontecido. Ela apenas levantou a mão instintivamente. Quando percebeu, já estava empunhando o objeto, e novas informações surgiram em sua mente. Al olhou para aquela lâmina-chave e não pôde deixar de lembrar da arma de vampiro que Mavis havia obtido. Por que dois mundos diferentes apresentavam itens tão similares? Marido, veja isso. A voz excitada de Elsa interrompeu os pensamentos de Al, que olhou imediatamente. É realmente a herança do espírito do gelo. Esta é a lâmina-chave Coração de Inverno. Ela canaliza meu poder através da minha magia. Elsa falava com a empolgação de uma menina que ganhou um brinquedo novo, examinando cada detalhe. Ocasionalmente ela fazia movimentos no ar, mas o poder destrutivo daquelas lâminas de gelo era absurdo. Um simples movimento cortava tudo como se fosse papel. Ele lembrava que a arma de Mavis não era tão poderosa. Seria por causa da natureza da magia? Ei! Elsa, que estava brincando com seu novo item, soltou um grito de surpresa. O que houve? Al olhou novamente. Marido, olha aquela árvore. Elsa apontou para a árvore espiritual. Al seguiu a direção indicada. A Totalan, como era antes, havia desaparecido, totalmente ocupada pelas raízes da árvore espiritual, que se entrelaçavam de forma sinuosa. A árvore, antes comum, agora emanava um brilho fascinante. O mais importante, aquele lugar, antes coberto por gelo e neve eternos, começava a ver o surgimento de vida verde. A partir do entorno da árvore espiritual, o gelo começou a derreter e recuar, dando lugar a gramados e até flores. A vitalidade continuava a se espalhar, chegando perto dos pés deles. Elsa franziu o senho, prestes a testar o verdadeiro poder da lâmina-chave. Al a impediu balançando a cabeça. Tudo bem, eu sei o que é isso. Al observava a árvore espiritual enquanto olhava para o painel do sistema com um sorriso. Aquilo era uma surpresa inesperada. Na aba de tarefas do painel surgira uma missão especial. Missão especial, meu senhor. Introdução. Detectado que a árvore espiritual do hospedeiro está devorando a essência do mundo. Esta missão foi ativada. Descrição. Detectada a determinação e o poder já dominado pelo hospedeiro. Ao cumprir os requisitos abaixo, você se tornará o verdadeiro mestre deste mundo. Objetivo. Ocupar os 5 recursos originais deste mundo e enfrentar a vontade do mundo diretamente. Status. Essência metade fé, território, trono, força de origem. Os 4 últimos são ignorados por serem insuficientes no momento. Ao ver essa mensagem, os olhos de Al brilharam.
Finalmente um objetivo claro. Ele estava cansado de ser interrompido pela vontade do mundo, mas ainda não tinha poder para um confronto direto. Inesperadamente, ele desbloqueou essa missão por acaso. A Totalan possuía metade da essência deste mundo? Não imaginei que para proteger o filho do mundo, você investiria tanto. Pena que agora é meu. Al pensou silenciosamente. Mas o que seriam o trono e a força de origem? Os outros são fáceis de entender. Sobre os 5 pontos da missão, Al estava muito curioso. Infelizmente ainda não conseguia compreender o que significavam exatamente ou a que se referiam. Território? Ao ver esse ponto, Al não pôde deixar de sorrir. Parecia que ele realmente teria que agir como um vilão que domina o mundo uma vez. Ele alisou o queixo enquanto pensava, observando a vida brotar ao redor, até o gelo nas paredes derretia, transformando-se em gotas de água que, como se tivessem consciência, convergiam para um canal, formando um pequeno riacho. Al observava a cena com surpresa e, após refletir, caminhou com Elsa para frente. Ao chegar diante da árvore espiritual, sentiu o corpo aquecido. O cansaço desapareceu instantaneamente. Elsa também olhava com interesse para aquela árvore inacreditável. Al encostou a mão no tronco, sentindo a energia. Sua percepção espiritual parecia ser envolvida por algo quente, como o cuidado de uma mãe com um filho. Al não entrou em pânico, pois sentiu sua própria força em meio àquela outra energia. Parecia ser uma semente formada pelo sistema a partir de parte de seu poder. Não admira que sentisse tanta afinidade. Ao retirar sua percepção, ainda sentia uma sensação de apego vinda da árvore. Al não disse nada, apenas acariciou o tronco. Como suspeitava, se a Totalan tinha sua própria consciência, por que a árvore espiritual não teria? Essa exploração revelou algo interessante. Restava saber se ela possuiria todos os segredos, assim como a Totalan. Ele estava ansioso por isso. Capítulo 356. Irmão Al, Elsa, de volta a Arendelle, as mulheres já os esperavam. Ao verem Al e Elsa pousarem, elas correram imediatamente. Rapunzel, que já entendia um pouco a situação, e as outras que já sabiam, não as impediram. Al sorriu e abraçou Anna, que corria em sua direção. Tudo parecia bem, mas subitamente ele sentiu algo errado. O corpo de Anna em seus braços começou a tremer. Ela estava chorando? Anna? Elsa, dada a forte ligação entre irmãs, percebeu na hora que algo estava errado e começou a dar tapinhas gentis nas costas dela. O que houve? Não chore. O irmão Al está aqui, não está? Quem maltratou o nosso pequeno sol? O consolo de Elsa não surtiu efeito imediato. Anna continuou soluçando no peito de Al, molhando a roupa dele com lágrimas. Al trocou um olhar com Elsa, que entendeu e retirou a mão, deixando-a assumir o consolo. Sinceramente, era a primeira vez que ele via Anna chorar daquele jeito. Especialmente porque ele já havia alterado a trama original para garantir que tivessem apenas boas memórias. Mesmo quando souberam do naufrágio do rei Agnar antes, ele conseguiu acalmá-las rapidamente. Por que o choro era tão triste hoje? Papai e os outros já morreram há muito tempo. Eu achei que poderia enfrentar vocês normalmente, mas eu realmente não consigo. Anna dizia nos braços de Al com a voz embargada. Elsa, Xiao Bai e as outras se aproximaram. Embora a voz de Anna fosse baixa, todos ali podiam ouvir. Xiao Bai temia que Elsa não conseguisse aceitar a notícia de imediato e quis consolá-la. A esperança de tantos anos subitamente destruída. Mesmo Elsa sendo mais resiliente que Anna, aquilo teria um impacto, certo? Quem lhe disse que aconteceu algo com eles? Eu os vi agora há pouco. Antes que Xiao Bai pudesse dizer algo, Al a interrompeu. Hein? É sério. Anna levantou o rosto banhado em lágrimas, olhando nos olhos de Al para ver se não era uma mentira gentil para acalmá-la. Por que eu mentiria? Elsa também deve ter visto a mãe, certo? Sem alternativa, Al perguntou a Elsa. De acordo com o que ocorrerá, ela deveria ter visto. É verdade. Ao ver Elsa sentir, Anna não soube como reagir por um momento. Mas tudo indicava que as outras mulheres se entreolharam, sem entender o que estava acontecendo. Bem, vamos entrar primeiro. Digam-me o que aconteceu com vocês e eu explicarei o restante. Olhe só, você chorou tanto que ficou parecendo uma gatinha borrada. Al riu suavemente, apertando o nariz de Anna e limpando suas lágrimas. Então, baixou a voz para que apenas ela ouvisse. Esse rostinho só deve aparecer quando eu estiver lhe dando carinho, entendeu? Essas palavras fizeram Anna, que já estava envergonhada, soltar um bater o pé e entrar. Mas o rubor em suas orelhas não escapou dos olhos de Al. Lá vem você de novo. Elsa lançou um olhar reprovador para Al, segurando o braço dele e seguindo as outras. Embora não soubesse exatamente o que ele dissera, conhecia aquela expressão maliciosa de quando ele a provocava. Sabia que não era coisa boa. Al riu sem negar. Entendi. Então pegue o pergaminho e me mostre. Na sala de estar, Al ouviu o relato das aventuras delas e lembrou-se de que essa trama existia no filme original. Mas por causa dele muita coisa mudou. Sim, Anna sentiu. No caminho de volta, Elsa e Al explicaram algumas situações, o que a acalmou. Agora ela percebia que tudo não passava de suposições dela. Sentia-se um pouco envergonhada. Realmente não se deve pensar demais, ou a confusão só aumenta. Aqui está. Xiao Bai entregou o pergaminho de couro a Al. Ela o guardara o tempo todo, temendo que Anna sofresse outro choque. Precisa de magia? Ao abrir o pergaminho, Al ficou surpreso. Então eles sabiam usar magia? Isso era uma grande diferença em relação ao filme. Al sorriu. Não importava agora, ele certamente os encontraria no futuro. Uma luz brilhou em sua mão enquanto ele inseria um pouco de magia. Clac! Como se um selo fosse quebrado, a superfície, antes vazia e com apenas uma linha de texto, revelou sua forma original. Após ler, Al ficou com o rosto inexpressivo. O que foi? Elsa, que estava mais próxima, achou que algo grave havia acontecido pela expressão dele. Veja você mesma. Al entregou o pergaminho a ela, rindo entre dentes. Elsa leu e ficou em silêncio. Anna aproximou-se rápido e também ficou em silêncio. Rapunzel deu uma olhada e permaneceu calada. As outras leram e todas ficaram sem palavras. O pensamento coletivo era, só isso. Este não é o mesmo pergaminho que estava no mapa? Como? Anna bateu na própria testa. No fim, era só aquilo. Nenhuma tragédia. Realmente não se deve ter uma imaginação tão fértil. No dia seguinte, Al foi à sala de visitas e viu Sozi e Hal, que traziam um cheiro de sangue em suas vestes. Voltaram.
Como foi? Majestade, missão cumprida. Todo este continente agora é território de Arendelle. No entanto, os inimigos recuaram. Será difícil manter a vantagem no mar então. Certo, bom trabalho. Continue com o selo de comando. Apenas proteja o norte. A propósito, se o povo do norte quiser vir, deixe-os passar. Al sorriu para Sozi, que estava ajoelhado. Sim, senhor. Os dois se retiraram. Al olhou para o painel do sistema. A missão já podia ser coletada, mas com esse nível de conclusão, a recompensa não seria tão boa. Al estava esperando. Esperando o momento certo para aniquilar o norte. Estava perto, pois o sistema não o deixaria parado. Em um lugar subterrâneo no extremo norte, um homem de manto preto, sentado em um trono decrépito, observava com interesse a pessoa à sua frente. Ele sentia uma energia curiosa emanando dela. E então, se unirmos forças, o que haverá a temer? Hans tinha um leve sorriso no rosto. Sim, quem conversava com o homem de manto preto era Hans, embora estivesse mais velho, talvez um castigo por manipular almas de mortos. Ele descobrira informações sobre divindades selvagens, guardiões e o povo da lua em livros antigos. Viajou milhares de milhas até o extremo norte apenas para encontrar um aliado. Para ser honesto, ele também estava com medo. Por que eu cooperaria com você? Estou mais interessado no seu poder. O homem de manto preto sorriu com desprezo. Você acha que eu viria desprevenido? A expressão de Hans não mudou, mas seus olhos revelavam crueldade e ganância. A alma de um escolhido pelos deuses? Quanto poder aquilo lhe traria? Ao ver os espíritos mortos vermelhos surgirem ao redor de Hans, o homem de manto preto riu, indiferente. De repente, PUF. O quê? Hans olhou incrédulo para um de seus próprios espíritos, que havia cravado uma lâmina em seu coração. Tolo. Ousa vir me ameaçar sem nem saber quem eu sou? Interessante. Em poucos instantes, Hans perdeu a consciência, morrendo com os olhos arregalados. Este poder é interessante. O homem de manto preto acenou e o espírito que matara Hans arrastou o corpo até ele. Você é bom, pode ficar. O espírito, antes quase transparente, tornou-se sólido ao receber uma carga de energia negra. Espero que não me decepcione. O homem de manto preto riu enquanto a energia negra invadia o corpo de Hans pelo nariz e boca. Capítulo 357. Este é o novo mundo? Em um beco de uma metrópole movimentada, um brilho estranho lampejou. O beco, antes deserto, subitamente ganhou uma figura, cabelos prateados e uma vestimenta aristocrática retro de estilo medieval. Ele parecia completamente deslocado naquela cidade moderna. Sem dúvida, tratava-se de Al. Uma metrópole moderna? Vestir-se assim chama atenção demais. Al balançou a cabeça e estalou os dedos. Suas roupas transformaram-se em trajes casuais confortáveis, seus cabelos prateados tornaram-se pretos e seus olhos azuis recuperaram a cor negra. Olhando para o reflexo em uma poça de água no chão, Al assentiu satisfeito. Realmente, removendo os adornos extravagantes, ainda pareço uma pessoa comum como na minha vida anterior. Esse feitiço não foi estudado em vão. Este conjunto era um pequeno feitiço que Al desenvolvera para emergências, fazendo-o parecer um humano comum. Bem, quase comum. Talvez por precisar manter constantemente o equilíbrio entre os elementos água e fogo em seu corpo, sua aura ainda vazava levemente. Mas não importava. Ele não viera até aqui justamente para resolver esse problema? Só que foi um golpe baixo. Com apenas uma frase sobre o selo do talismã do galo e o início da missão de história. O sistema usou sua última oportunidade de entrar em um mundo tecnológico e o teletransportou sem aviso prévio. Felizmente, ele conseguiu passar a mensagem para Elsa antes de partir. Al estava prestes a questionar o sistema com irritação quando notou uma figura caminhando lentamente não muito longe dali. Os cantos de sua boca se curvaram. Que sorte! Acabará de chegar e já topou com o portador do talismã que ele mais desejava. O homem vestia um terno preto, usava óculos alaranjados e caminhava com uma expressão de descontentamento. Al sorriu e foi ao encontro dele. Quem é você? Um agente da seção 13? Jack Chan perguntou vigilante ao ver Al sair de um beco ao lado da cabine telefônica da seção 13. Afinal, ele estava a caminho da seção 13 para buscar os 9 talismãs que eles haviam coletado. Não, eu sou um vilão. Vendo o estado dele, Al disse sorrindo. Nenhum vilão diz que é um vilão. E você não é um vilão? Muito bem. Você também veio pelos talismãs, não é? Sim. O quê? Quer lutar comigo por eles? Não, eu só queria ver como é o lugar mais seguro do mundo, a seção 13. Al lembrou-se de algumas piadas de sua vida passada e não pôde evitar um sorriso. Você trabalha para o Valmont? Vendo aquele sorriso, Jack achou estranho e perguntou. Quem é Valmont na fila do pão? Não trabalho para ninguém, trabalho apenas para mim mesmo. Al disse com desdém. Pode ser. Você leva jeito para ser vilão. Que tal vir comigo? Jack disse com um olhar de aprovação. Vamos dar uma olhada na seção 13 primeiro? Al sentiu um tique no canto do olho. Realmente, o cérebro do Jack malvado não batia muito bem. Tudo bem, mas os talismãs são meus. Disse o Jack malvado, passando por Al e gesticulando para uma cabine telefônica vermelha atrás dele. Venha, aqui é a seção 13. Só isso? Al olhou para aquela área deserta. Não admira que não houvesse ninguém, estava bem protegida. Aqui é o Jack Chan. Ao entrar na cabine e fechar a porta, o Jack malvado falou para o outro lado do fone. No momento seguinte, a cabine ocultou-se na parede e moveu-se rapidamente para trás. Em pouco tempo chegaram ao interior da seção 13. Siga-me. O Jack malvado caminhou calmamente em direção ao subsolo, onde os talismãs eram guardados. Al observava os arredores em silêncio. O nível tecnológico era bom, mas não se comparava à sua base de pesquisa subterrânea. Ele só precisaria recrutar alguns talentos para levar de volta. Após inserir a senha, o Jack malvado levou Al para a área de segurança. No centro, protegidos, estavam os 9 talismãs restantes, exceto do tigre, do dragão e do galo. Jack pegou uma maleta sem se importar com quem observava, desativou o mecanismo de proteção e avançou para pegar os talismãs. Al não lhe deu atenção.
No momento, o talismã do tigre, o mais útil para ele, ainda não havia se fundido, então não havia pressa. Ele desviou o olhar para o outro lado, onde havia vários itens estranhos. Ele pensou que as máscaras já estivessem sendo coletadas, mas eram apenas. Seria porque a demora em reunir os 12 talismãs causou a coleta antecipada desses itens? Al sorriu ao entender a relação de causa e efeito. Capítulo 358. Vamos. O Jack malvado já havia guardado os 9 talismãs centrais e falava com Al enquanto segurava a maleta. Certo. Al assentiu sorrindo e com um leve movimento da mão, 3 itens desapareceram da mesa que ele observava. Quem está aí? Parados. Quando os dois iam saindo, do lado de fora da porta blindada circular, um homem careca com uma pistola e um grupo de agentes armados apontaram suas armas para eles. Jack não se deixe usar pelo Valmont. Hahaha, Capitão Black, eu trouxe tudo isso arriscando a minha vida, não é demais ficar com uma parte. Então é verdade o que disseram ao telefone, o Jack malvado? Black murmurou para si mesmo. Sendo assim, ei, dá para não me ignorarem? Enquanto Black se preparava para ordenar a captura, a voz preguiçosa de Al ecoou. O novato da mão negra? Estando ao lado do Jack malvado naquele momento, e sendo um rosto desconhecido, não era de estranhar que Black pensasse assim. Mão negra, eles não são dignos de me terem trabalhando para eles. Al abriu os braços com desdém. Porque todos achavam que ele era da mão negra. Ele parecia tanto assim um vilão? Seja como for, vocês estão cercados. Já que ousaram invadir a seção 13, o lugar mais seguro do mundo, nem mesmo com o Jack aqui vocês escaparão hoje. Bum! Um estrondo enorme deixou todos os presentes em choque, inclusive Jack, que se preparava para sair à força. Capitão, ouvir as palavras, mais seguro, vindo da sua boca soa tão irreal. Guardando casualmente o talismã do dragão na palma da mão, Al disse sorrindo. No entanto, ao olharem para o enorme buraco atrás dele, todos engoliram em seco. Aquele sorriso era aterrorizante. Seria um demônio? Com as mãos vazias, ele podia fazer aquilo. Jack, por que está parado? Vamos logo. Al disse casualmente para o Jack atônito e saltou pelo buraco. A reação deles confirmou algumas de suas suspeitas. Eles nunca tinham visto a explosão do dragão? Com o aviso de Al, Jack reagiu. Segurando a maleta, ele correu, escalou a parede, fez uma acrobacia no corrimão e também saltou pelo grande buraco. Só então o Capitão Black recuperou os sentidos. O que estão esperando? Atrás deles. Em seguida, ele pegou o celular apressadamente. Preciso avisar o Jack e o tio imediatamente. O quê? Abriu um buraco enorme com as mãos vazias? O tio gritou com sua voz rouca e peculiar após ouvir o Jack Bom relatar o que Black dissera. Outro mago? O que está acontecendo com este mundo? Tio, o que faremos agora? O Jack Bom disse com um tom de choro. Tio, vamos impedi-los logo. Jade disse, olhando para a metade do talismã do tigre em sua mão. Agora precisavam encontrar um jeito de fazer Jack voltar ao normal. Vão logo. O tio precisa procurar se existe algum jeito de enfrentá-los. O tio entrou em sua biblioteca. Jade puxou Jack para se encontrarem com Black. Um pouco antes, no momento em que Al usou o talismã do dragão, em um edifício, a estátua de bússola, pendurada na parede do último andar, brilhou levemente em seus olhos vermelhos. Valmont. Uma voz ecoou suavemente. Shendu, o que foi? Um homem de cabelos prateados vestindo um terno verde perguntou diante dele. Talismã. Eu senti um talismã. Parece que o Jack Chan conseguiu. Errado, seu idiota. Estou falando de um novo talismã. Meu poder original finalmente apareceu. O novo talismã? Valmont ficou confuso. 2 talismãs estavam desaparecidos há muito tempo, o que fizera com que os 3 que haviam recuperado fossem retomados por Jack durante os conflitos. Agora surgiram novo? Valmont sentiu-se um pouco descontente. Se não fosse pelo tesouro do Rei Macaco, quem ouviria uma estátua? Sim, sinto que 11 talismãs estão vindo em nossa direção. A luz vermelha nos olhos de Shendu brilhou intensamente. Nas sombras do canto da sala, o ninja apareceu, segurando respeitosamente um dispositivo com 4 cabeças de dragão. Como que para confirmar as palavras de Shendu, a cabeça de dragão voltada para o exterior brilhou intensamente. É mesmo? Parece que usar o Jack foi a decisão certa. Quando os 12 talismãs estiverem reunidos, não se esqueça da sua promessa. Eu sei. O tesouro do Rei Macaco, eu o entregarei a você quando chegar a hora. É aqui? Quem diria que a Mão Negra seria uma grande empresa? Olhando para o edifício à sua frente, Al sorriu. Os métodos de fachada eram bons. Jack carregava a maleta em silêncio. Mesmo sendo malvado, ele ficara chocado com o poder que Al mostrará anteriormente, embora não tivesse perguntado nada pelo caminho. Ora, vejam só quem é. É o Jack Chan em pessoa, e ele realmente trouxe os talismãs. Um homem em traje de combate saiu do elevador com outros 2 atrás dele, todos com expressões de deboche. Os olhos de Al brilharam. Interessante, eles foram recrutados pela Mão Negra antecipadamente? Os futuros subordinados de Drago? Valmont era realmente lamentável. A Mão Negra mudaria de dono inúmeras vezes e ele acabaria como um figurante nas temporadas seguintes, aparecendo menos que seus próprios subordinados. Parem de falar. Não tenho interesse em conversar com perdedores. Jack disse friamente. Ele ignorou o grupo e tentou entrar no elevador. Você, um dos homens corpulentos, tentou atacar. Ice, o plano está prestes a ser concluído, o chefe não quer imprevistos. O homem que liderava disse, parecendo ser o pilar do trio. Ice, Show e Fish. Realmente eram eles, Al assentiu mentalmente. Show recolheu o punho com raiva. Ele só estava tentando manter as aparências. Afinal, os 3 não conseguiram vencer Jack nem com os cristais de gelo, muito menos agora. Vamos. Ice apontou para o elevador e disse para Jack. A propósito, pode nos entregar a maleta agora. Ice sorriu como se tivesse lembrado de algo e sinalizou para que Fish avançasse para pegar a maleta do Jack malvado. Assim serei da Mão Negra, certo? Certamente. Quando Jack estava prestes a entregar a maleta. Ei, meu é malvado, pare agora mesmo. Tio Jack, não entregue para ele. 2 vozes soaram sucessivamente. Al olhou e seus olhos brilharam. A outra metade do talismã do tigre finalmente chegará.
Capítulo 359. Toma essa. Chute da Jade. Vendo que a maleta seria entregue, Jade não se importou com mais nada e deu um chute voador para impedi-los. Hein? Me solta agora. No entanto, antes que o chute atingisse o alvo, ela foi capturada. Quem a segurou foi, naturalmente, Ao, que observava a cena de camarote. Ele agarrou o tornozelo de Jade com facilidade, deixando-a pendurada de cabeça para baixo. Ao simplesmente removeu o sapato de Jade. Não por ser um pervertido, mas porque Jade, esperta como era, temia que o talismã fosse roubado e esconder a outra metade do talismã do tigre dentro do sapato. Ah, seu pervertido. Vilão. Jade estava prestes a chorar de raiva. Ela planejara o esconderijo perfeitamente, achando que seria infalível, mas apareceu aquele sujeito estranho que tirou o sapato dela de cara. Al a ignorou e a colocou no chão, com uma mão apontada para Jack e a outra fazendo o talismã sair do sapato de Jade e flutuar no ar. Jack sentiu a maleta voar de suas mãos sem controle, flutuando diante de Al. Clique. A maleta abriu-se. Ignorando os outros talismãs, Al viu imediatamente a peça incompleta do tigre e a pegou. Diante de todos, ele uniu as duas metades do talismã do tigre. O quê? Peguem de volta. Vendo os talismãs escaparem, Ice ordenou furiosamente a Show e Fish. Os três se prepararam para atacar. No entanto, o Jack malvado e o Jack bom ao lado de Jade começaram a brilhar simultaneamente. Atraídos por uma força de sucção, eles colidiram. Não, eu não quero me fundir com esse cara. O Jack malvado resistiu, mas não foi páreo para a sucção. O mesmo aconteceu com o Jack bom. Em pouco tempo, os dois voltaram a ser um único Jack Chan. Tio Jack, você finalmente voltou ao normal. Jade, aproveitando que Al não a vigiava, correu para o lado de Jack. Tio Jack, rápido, aquele homem roubou todos os talismãs, pegue de volta. Escondida atrás de Jack, ela apontou para Al. Eu entendi. Jack disse seriamente. Ele possuía as memórias do Jack malvado e estava cauteloso devido ao método de explosão que Alameda usará na sessão 13. Durante a fusão de Jack, Al não foi perturbado em nada. Ele observou o talismã do tigre agora completo em sua mão e sorriu, finalmente o conseguirá. Então, uma forte sucção emanou de sua palma, como se quisesse incrustar o talismã em sua mão. Será que funcionaria? Saquear. Exatamente, era isso que Al sempre quis fazer. Usar sua habilidade inata para saquear o poder dos talismãs. Infelizmente, seu nível de cultivo era um pouco baixo e ele só podia saquear um por dia. Os talismãs do dragão e do galo anteriores eram itens de missão e não podiam ser saqueados, por isso ele esperou até agora. Se saqueasse o poder do tigre, o problema do conflito entre água e fogo em seu corpo seria perfeitamente resolvido. Contudo, sendo a primeira vez, Al não tinha total certeza, mas mesmo se falhasse, poderia tentar novamente. Tio Jack, vai logo, aproveita que ele não está reagindo. Jade disse apressadamente, pois do outro lado Ice e os outros dois já haviam avançado com um objetivo claro, a maleta. Eles viram que ainda havia 9 talismãs lá dentro. Se pegassem apenas um, poderiam derrotar a todos. Nem pensem nisso. Al agiu como se não tivesse ouvido nada, concentrado no talismã do tigre, apenas recuando alguns passos. Ele se posicionou de modo que Jack ficasse entre ele e o trio de Ice. Jack, saia do caminho. Os três avançaram desferindo socos, mas não aprenderam a lição com os fracassos anteriores. Em poucos rounds, foram derrubados por Jack. Tio Jack rápido. Jade gritou ao ver que ele derrotara os três, mas Al continuava imóvel. Os talismãs. Jack agiu com determinação. Ele não atacou Al diretamente, a prioridade era recuperar a maleta flutuante. Com um movimento rápido como um relâmpago, Jack flanqueou Al, agarrou a maleta e a puxou com força, arremessando-a na direção de Jade e protegendo-se com a tampa de uma lata de lixo como escudo. Isso, eu peguei. O quê? Que chato. Jade estendeu as mãos animada, imaginando-se como uma heroína. No entanto, peguei, Jack. A figura do Capitão Black surgiu do nada, acompanhado por vários agentes, e agarrou a maleta. Jade bateu o pé, insatisfeita. Ótimo. Jack sentiu-se aliviado com a chegada de Black, mas ainda havia um talismã nas mãos daquele homem. Ele queria recuperá-lo. Quando estava prestes a agir. Querem este? Então fiquem com ele. Considere um agradecimento por me levar à sessão 13. Al sorriu e lançou o talismã do tigre na direção de Jack. O objeto descreveu um arco perfeito, parecendo que bastaria esticar a mão para pegá-lo. Jack estendeu a mão, mas naquele momento, o ninja mascarado emergiu de sua sombra, pegou o talismã antes de Jack e desapareceu de volta na escuridão. Em seguida, vários ninjas surgiram de cantos escuros. Eles atacaram o grupo de Black. Antes que ele pudesse reagir, roubaram a maleta e fundiram-se às sombras. O clã das sombras. Shendu. Al olhou para o andar superior e sorriu, partindo sem olhar para trás. Afinal, eles se encontrariam mais cedo ou mais tarde, não? Mas o clã das sombras não pretendia deixá-lo ir. Uma dezena de ninjas investiu contra Al. Lutar contra vocês sem o Shendu aqui não tem graça. Tchauzinho. Al sorriu para os ninjas ao redor e com um clarão, desapareceu instantaneamente. Sem alvo, os ninjas desistiram e voltaram a cercar o grupo de Jack. Logo, os outros membros da Mão Negra desceram pelo elevador. Afinal, 10 talismãs de uma vez era um negócio lucrativo. Se Al estivesse ali, reconheceria os rostos, mas aquilo já não importava mais para ele. Ele já conseguirá o que queria. Com um brilho na mão, 11 talismãs apareceram simultaneamente. Ele os coletara antes de Jack fechar a maleta, que Jack ficasse lutando por aquela maleta vazia. Quanto ao talismã do tigre, já não passava de uma pedra quebrada. Olhando para a cabine telefônica à frente, que ele definirá como coordenada, Shendu parece conseguir rastrear a posição dos talismãs. Então que os talismãs apareçam pela última vez no lugar mais seguro, a seção 13. Capítulo 360. Diante da cabine telefônica da seção 13, tudo parecia calmo, mas assemelhava-se ao prenúncio de uma tempestade. Em um canto discreto, 2 pedras surgiram do nada. Os agentes da seção 13 que monitoravam as câmeras não perceberam de imediato. No edifício da Mão Negra, os olhos da estátua de Shendu ficaram vermelhos novamente. Valmon. Os talismãs apareceram na seção 13 de novo. Com estes 2, já é possível confirmar que todos os 12 estão nas mãos de Jack Chan e sua equipe. Vá buscá-los agora. Assim que os trouxer, o tesouro do Rei Galo de Ouro será seu. Akfo. Você ouviu.
Desta vez, deixe-me ver do que você é capaz, Valmont disse com um ar de impotência. Um homem de físico robusto não disse uma palavra e saiu acompanhado por outros membros feridos da Mão Negra. Se Al estivesse ali, certamente reconheceria cada um deles. O líder era o novo rei das frases de efeito, Akfo, seguido por Shou, Hatsu, Fin Ice, Fish e Víbora. No entanto, esses membros antigos carregavam diversas lesões. Eles avançaram em direção à seção 13. Era a primeira vez que avistavam a presença dos 12 talismãs juntos. Jack, olha ali. Na sala de monitoramento da seção 13, as telas cobriam cada canto interno e externo. O lugar mais seguro precisava garantir que nada falhasse. Hoje, Jack Chan, Jade, Tio e Toru, que não era mais da Mão Negra, estavam de vigia. Desde anteontem, eles notaram que os talismãs apareciam fora da seção 13 em horários específicos, mudando apenas o local. Hoje, Jade finalmente percebeu algo em comum. É ele? Jack franziu a testa e pediu aos técnicos que ampliassem a imagem daquele canto. Eram realmente os talismãs. O carneiro e o cão. Ao ver os padrões familiares, Jack teve certeza de que aquela pessoa apareceu novamente. Quanto a quem era, ele não sabia exatamente, apenas o Jack Maligno havia lidado com ele. Fazia uma semana desde o incidente do roubo dos talismãs pelo Jack Maligno. Nesse período, a seção 13 e a Mão Negra se enfrentaram várias vezes pelos talismãs. Infelizmente, embora a maleta tenha sido levada pelos ninjas das sombras, ela estava vazia. Isso irritou Valmont profundamente. O tesouro estava quase em suas mãos e acabou sendo em vão. Ele suspeitava que Jack Chan já estivesse com os talismãs, pois ele era quem carregava a maleta. Capitão Black pensou, eu não conto. Valmont acreditava que os talismãs estavam na seção 13, especialmente porque a última percepção de Shendu indicava aquele local. Por isso, ele confrontou a seção 13 diversas vezes. Jack, por outro lado, queria recuperar os talismãs roubados, mas a Mão Negra atacava a seção 13 exigindo que eles os entregassem. Isso não era um absurdo? Vocês roubaram e ainda agem como se fossem as vítimas? Naturalmente, ocorreram vários confrontos. A Mão Negra tinha vantagem numérica, mas Jack, sendo o protagonista, não era derrotado facilmente. Durante esse processo de luta mútua, eles perceberam uma coisa. Os talismãs realmente não estavam com nenhum dos dois lados. Com o rastro encontrado anteontem, Jack lembrou-se da pessoa que o Jack Maligno vira. Aquela pessoa havia levado 3 itens. Inicialmente era um caso de emergência, mas diante dos talismãs, tornou-se irrelevante e foi adiado. Somente ontem deram importância ao que foi levado. A Taça da Vida, o Olho de Aurora e a Joia do Botão. Esses itens representavam imortalidade amaldiçoada, teletransporte arbitrário e uma arma de infinitas transformações. Isso fazia qualquer um questionar o que Al pretendia fazer. Hoje Jack vigiava as câmeras pessoalmente para capturar a pessoa no primeiro instante. Jack já foi? Black olhou para o monitor e percebeu que Jack havia saído sem que ninguém notasse, com Jade o seguindo secretamente. O tio observava o vídeo seriamente. Finalmente terminei. Al suspirou com um sorriso, olhando para os 2 talismãs em suas mãos que haviam se transformado em pedras comuns. Durante esta semana, ele repetiu a mesma tarefa, saquear o poder dos talismãs e fazer os 2 grupos lutarem enquanto ele assistia. Agora, ele terminou de drenar todos. Nos primeiros 3 dias conseguia saquear apenas 1 por dia. Nos 4 dias seguintes, passou a 2 por dia. As mudanças ficariam mais claras ao abrir o painel do sistema. Mestre, Al. Sistema de cultivo, magia arcana, poder da origem. Nível atual, reino dos poderes sobrenaturais, técnica, origem demoníaca, mago arcano. Físico, corpo mágico, pode ser atualizado com 100.000 moedas mágicas. Habilidades iniciais, arma metafísica, selo da origem, refino básico, etc. Habilidades intermediárias, domínio de gelo, ilusão mágica. Habilidades avançadas, enciclopédia de feitiços, parte inicial, poder dos talismãs. Habilidade lendária, saque. Moedas mágicas, 122.000. Vale mencionar que por ter entrado através de uma oportunidade de recompensa de um mundo tecnológico, não havia missões. Tudo dependia da vontade de Al. A principal mudança foi a absorção dos 12 talismãs, obtendo habilidades quase idênticas às originais. O talismã que mais o satisfez foi o tigre, o primeiro a ser saqueado. Originalmente destinado a equilibrar o yin e o yang, após ser absorvido por Al, ele harmonizou os diferentes sistemas de poder em seu corpo. A combinação de magia e ilusão e o ajuste de elementos opostos resultaram no arcano. Sua magia alcançou um nível de metamorfose. O poder mágico que antes era dividido por atributos agora tornou-se neutro, podendo ser convertido livremente por Al. O maior benefício foi que antes dependente da magia de gelo, Al agora podia usar outros elementos com a mesma força. Ele obteve afinidade total com vários atributos, o que elevou muito sua força. Agora, ele poderia derrotar até Shendu com todos os talismãs reunidos. Eu sabia que era você. Um grito alto trouxe Al de volta à realidade. Capítulo 361. Observando Jack Chan em postura de combate, Al ficou confuso. Eu não estava invisível? Como ele me viu? Ao olhar para si mesmo, percebeu que ao verificar o painel do sistema com tanta atenção, cancelou acidentalmente o modo de invisibilidade. Você realmente pegou todos os talismãs. Vendo a silhueta de Al aparecer onde antes não havia nada, Jack entendeu que era o talismã da cobra. Ele confirmou que os talismãs procurados pela seção 13 e pela Mão Negra estavam com a Alameda devolva os talismãs e as outras coisas que você pegou. São objetos perigosos. Quer os talismãs? E se eu não quiser dar? Al deu de ombros, demonstrando indiferença. Se não vai devolver, então você não é diferente da Mão Negra. Jack disse isso e disparou um chute voador direto no rosto de Al. Tio Jack. Jade exclamou surpresa enquanto Jack empacava. O golpe de Jack foi detido por Al com apenas um dedo. Assustado, Jack deu um mortal para trás e ficou em guarda. Al mostrou uma expressão de interesse. 7º estágio do reino físico? Somando as habilidades de luta e a sorte de protagonista, não era de se admirar que a Mão Negra não fosse páreo para ele. Eu já disse para não me comparar com aqueles fracassados da Mão Negra. Por que você não escuta? Al suspirou e viu Jade logo atrás. Com um lampejo, ele apareceu atrás da menina. O que? Tio Jack, socorro. Jade tentou correr, mas Al segurou sua cabeça, forçando-a a pedir ajuda. Olho de Aurora.
Mas quando ele o tirou, Jack arregalou os olhos. Jade estava longe deles. Para chegar lá instantaneamente, Jack só conseguia pensar no olho de Aurora. Maldito! Solte a Jade! Jack gritou enquanto corria de volta. Fui rotulado como grande vilão, ao sentir-se impotente. Não grite. Se você parar de gritar, eu devolvo os talismãs para vocês. Sério? Jade parou de resistir e perguntou. Um brilho surgiu na mão de Al e uma maleta aberta apareceu com os 12 talismãs refinados. São os talismãs? Para mim? Sim. Por quê? Considere como um pedido de desculpas por ter tirado seu sapato da última vez. Quem mandou esconder o talismã do tigre, o mais importante para mim, naquele lugar? Eu fiz isso para ninguém roubar. Jade disse indignada. Chega de reclamações, os talismãs não têm mais utilidade para mim. Podem ficar com eles. Jade pegou a maleta e correu para o lado de Jack, fazendo uma careta para a Alameda ao sorriu. Ela continuava astuta. Jade, você está bem? Jack perguntou preocupado. Estou bem. Ele não parece ser uma pessoa má. Acabou de me devolver tudo. Jack, desconfiado, pediu para verificar. Ele soube pela mão negra que o talismã do tigre que eles roubaram era apenas uma pedra comum. Ao abrir e confirmar os 12, Jack pegou o talismã do porco e mentalizou o comando. Seus olhos brilharam em dourado e 2 feixes atingiram uma lata de lixo. Eram autênticos. Mas por que ele os devolveria? Al ignorou o olhar inquisidor de Jack. Os talismãs pareciam reais porque ele devolveu parte do poder mágico para eles. Funcionariam normalmente para uso comum, mas para ressuscitar Shendu, seria outra história. Al olhou para o talismã do carneiro. Shendu, apenas uma ferramenta. Al precisava dele para controlar Valmont na busca pelas caixas de Panku. Enganar Shendu e ganhar a simpatia de Jade era um ótimo negócio. Quem é você? O que deseja? Você também levou 3 itens, não foi? Jack protegia Jade, temendo que Al desaparecesse e surgisse novamente. Eu sou Al, não tenho mais intenções, apenas tive curiosidade sobre esses itens. Quando não forem mais úteis, eu os devolverei. E quando será isso? Você sabe que são perigosos. Isso depende do meu humor, Al respondeu. Ele queria apenas analisar os segredos daqueles itens. Jack, entregue os talismãs. Uma voz gritou atrás de Jack, seguida por um som familiar para Alameda receba meu golpe. Corvo voa para o jato. Al soltou uma risada. Ver Akfo pessoalmente era ainda mais cômico que na animação. Jack usou uma tampa de lata de lixo para se defender do ataque, enquanto Jade corria com a maleta em direção a Al. Não se engane, ela estava correndo para a seção 13, que ficava atrás de Al, para buscar a ajuda de Black e do tio. Jack, entregue os talismãs e as pulseiras de Shiva. Akfo comandava os membros da Mão Negra feridos, mas ainda ativos como coadjuvantes. Tio Jack. Jack olhou para trás e viu Jade sendo capturada por um ninja das sombras que surgiu do beco para roubar a maleta. Eles viram o que aconteceu e sabiam que os talismãs estavam ali. Jade lutava enquanto chamava por Jack. Eu disse que se querem roubar talismãs, roubem. Mas por que maltratar uma menina? Al apareceu e com um pouco de sua pressão espiritual, fez os ninjas se dissiparem. Ele ficou confuso. Tão fracos? Ele agarrou o ninja restante. 5º estágio do reino físico? Al percebeu que os ninjas eram quase inúteis, exceto pela onipresença. Capítulo 362. Com o desaparecimento dos ninjas, Al segurou Jade e a colocou no chão com segurança. Livre do perigo, Jade olhou para a Alameda e correu para a seção 13. Toru, rápido, são os ninjas das sombras. Sim, tio. O tio e Toru apareceram. Jack, viemos ajudar. Com as ordens de Black, os agentes da seção 13 avançaram contra a Mão Negra. O tio e Toru usavam um peixe e um baiacu desidratado enquanto entoavam um feitiço para afastar o mal. Al observava com interesse. A magia de Shi e a magia negra daquele mundo eram intrigantes, capazes de selar demônios ou transformar humanos. Ele tinha curiosidade, mas não para aquele momento. Al sorriu enquanto Jade corria. De repente, Jade tropeçou quando algo segurou seu pé e ela caiu, soltando a maleta. Ela não sentiu dor, mas sim um abraço caloroso. Ao abrir os olhos e ver o perfil atraente de Al, seu coração disparou no clássico clichê de resgate. Os talismãs. Recupere-os. Jade gritou ao se recuperar. É tarde demais. Al balançou a cabeça. A maleta foi capturada por um ninja das sombras e desapareceu na escuridão, exatamente como na semana anterior. Al poderia recuperar, mas precisava que Shendu ressuscitasse conforme seu plano. Com os talismãs em mãos, a Mão Negra recuou e fugiu em um carro. Os ninjas também se retiraram. Tio, Jack ia falar, mas levou um cascudo. Por que você não cuidou dos talismãs? Se Shendu recuperar os 12, ele ficará livre e será perigoso. Mas eram muitos, tio. Eu sou um arqueólogo, não um agente. Jade insistiu que deveriam perseguir Shendu. Al ficou parado, sendo ignorado enquanto os outros partiam. Ele sorriu, balançou a cabeça e desapareceu em um brilho branco. Bom trabalho, Valmont. O tesouro que prometi será seu. A voz de Shendu estava excitada. Ele logo governaria o mundo novamente. Valmont pegou a maleta e viu os 12 talismãs. Shendu, e se forem falsos? Não são, meus homens viram. Rápido, coloque-os em mim. Valmont, cauteloso devido ao engano anterior, começou a encaixá-los. Ele começou pelo último, evitando colocar o talismã do rato, que daria vida à estátua, de imediato. Shendu não se importou. Ele sentia seu poder retornando. Ao chegar no talismã do tigre, a porta foi arrombada e os membros da Mão Negra foram arremessados para dentro por Toru. Jack, rápido! O tio gritou. Akfo! Valmont ordenou enquanto continuava o encaixe. Chute do burro preguiçoso. Akfo atacou Jack com suas frases de efeito. Jack defendeu-se e usou impulso para avançar contra Valmont. Inútil. Shendu rugiu. Valmont, seu idiota, apresse-se. Valmont, pressionado, colocou o talismã do rato no último encaixe. Eu voltei. Com uma gargalhada e uma onda de choque, Valmont foi lançado longe. Jack tentou impedir, mas era tarde. Quando a poeira baixou, Shendu, uma criatura enorme, segurava Jack pela perna. Shendu foi libertado. O tio gritou em desespero. Jack conseguiu golpear o rosto de Shendu, fazendo-o recuar e soltá-lo. Por que meu poder está fraco? Shendu olhou para as próprias mãos, olhou para Jack e saltou por um buraco na parede. O poder de Shendu não voltou totalmente. Ele deve ter ido para seu antigo reino. Precisamos persegui-lo, Capitão Black. Por que tanto trabalho? Al apareceu de repente.
Black apontou a arma, mas Al fez o metal dobrar com um gesto. É você de novo. Um Shendu enfraquecido pode ser resolvido facilmente. Impossível, apenas magia pode derrotar magia. O tio afirmou. Como sabe que eu não conheço magia? Al sorriu para o tio e desapareceu. Que tipo de magia é essa? O tio exclamou surpreso. Capítulo 363. Enquanto voava em direção ao seu próprio reino, o sagrado Shendu não conseguia entender se os poderes dos talismãs haviam retornado, por que ele não havia recuperado seu auge. Alguma coisa deu errado? Nesse momento, Shendu voava em alta altitude na forma invisível. O fato de não ter recuperado sua força total o deixava um pouco hesitante e acovardado. No instante seguinte, sua expressão de preocupação desapareceu, substituída por um olhar cruel. Sem dizer uma palavra, ele disparou um sopro de dragão para o lado. Nada mal conseguiu me notar mesmo com seus poderes enfraquecidos? Atrás da cortina de fumaça causada pelo sopro de dragão, surgiu uma voz sarcástica. Quem apareceu ali foi, naturalmente, Al. É preciso dizer que os olhos de Aurora eram excelentes. Através do saque, era possível viajar para qualquer lugar deste mundo à vontade. Sem necessidade de coordenadas prévias, ele só não sabia se funcionaria assim em outros mundos. Magia de Chi. Não, isso não é magia de Chi. Ao ver Al impecável após a fumaça se dissipar, Shendu olhou para baixo. Lá embaixo caía uma chuva torrencial. Gelo? Água? Você é aquele homem misterioso? Você roubou meus poderes? Não diga isso. Se não tem capacidade de proteger o que é seu, não culpe os outros. Al sorriu. Com um aceno casual, Shendu sentiu a força dentro de seu corpo sendo arrancada. Puff! Com um som nítido, um talismã saiu voando do corpo de Shendu e foi capturado pela mão de Al. Ora, o poder do carneiro? Que pena, achei que pegaria o ratinho. Após dar uma olhada, Al o jogou de volta com indiferença, e o talismã fundiu-se novamente ao corpo de Shendu. Como pode ser? Claramente não é magia de Chi. Shendu ficou visivelmente aterrorizado com essa demonstração. Privar alguém de seu poder sem qualquer contato físico era realmente assustador. Ele sentiu o perigo vindo de Al, uma sensação de perigo diferente daquela que os imortais de outrora lhe causavam. Afinal, os antigos só conseguiam selá-los, mas ele sentia que Al podia matá-lo. Portanto, atacar primeiro era a melhor estratégia. 3 feixes de luz foram disparados simultaneamente dos olhos e da boca de Shendu. Porco e dragão? Parece que você ainda não entendeu a situação. Al sorriu e levantou a mão. Um dragão de fogo subiu aos céus, dispersando os 3 feixes com uma postura brutal e atingindo Shendu em cheio, gerando uma grande explosão. Entre as chamas, uma figura enorme foi lançada para trás. E isso é, a explosão do dragão? Impossível. Como pode ser tão forte? Shendu estabilizou o corpo no ar, mas seu rosto retorcido e o sangue escorrendo pelo canto da boca mostravam que aquele golpe não fora fácil de suportar. Al olhou para a própria mão para ser sincero. Era a primeira vez que atacava após ficar mais forte. Quem diria que a conversão elemental da magia arcana era tão boa? O poder destrutivo do elemento fogo era muito superior ao do gelo. É impossível. Impossível. Shendu sentiu medo. Por algum motivo, sentia que já havia sido totalmente decifrado. Além disso, sentia como se estivesse diante do julgamento dos 7 demônios. Isso era absurdo, absolutamente impossível. Espantando esse pensamento, Shendu não quis continuar a luta. Desde que voltasse ao seu reino e libertasse seus asseclas do inferno, ele ainda poderia governar o mundo terrestre. Sem pensar 2 vezes, ele deu meia volta usando coelho, galo e cobra. 3 talismãs ao mesmo tempo para fugir na velocidade da luz. Fugir sem lutar é muito sem graça. Eu queria ver o poder de um demônio. No entanto, após correr apenas um pouco, ele viu Al parado à sua frente. Você! Shendu arregalou os olhos. Antes que pudesse reagir, Al apareceu diretamente diante de sua face. Supersônico. Você? Chega, você fala demais. Não quero mais brincar com você, seja um bom homem-ferramenta. Al interrompeu Shendu impacientemente, encostando a mão direita em sua testa. Saque. Minha magia? Minha magia. Maldito, pare com isso. Sentindo o poder mágico desaparecer continuamente, Shendu foi tomado pelo terror. A magia era a base de um demônio. Com apenas um pouco de magia, um retorno triunfal seria apenas questão de tempo. Shendu sabia disso, mas por algum motivo seu corpo parecia acorrentado. Não conseguia exercer força alguma, nem sequer disparar um sopro de dragão. Ele só podia ser massacrado, vendo impotente aquela formiga, à sua frente sugar toda a sua energia. Não, eu com certeza vou te matar. Em pouco tempo, a magia de Shendu esgotou-se completamente e ele retornou à forma de estátua, soltando um último rugido de indignação. Já disse que você é muito barulhento. Al acenou casualmente e um pequeno dragão de fogo saiu de sua palma, prendendo-se à estátua. Com o estrondo, marcou-se o fim do demônio do fogo. Porém, Al lançou um olhar casual para um canto. Eu te dei o poder do carneiro, não me decepcione. Em seguida, desapareceu do local. 7 ou 8 minutos após sua partida, um pequeno dragão dourado apareceu do nada no céu, com um brilho sombrio nos olhos, encarando o lugar onde Al estivera. Maldito! Uma formiga fraca conseguiu me derrotar. Não vai dar. Parece que terei que libertar aqueles caras irritantes. Dito isso, Shendu flutuou para longe. Nós nos encontraremos novamente mais cedo ou mais tarde, hehe. Quanto a Al, ele voltou diretamente para o quarto do Hotel 5 Estrelas onde morava há uma semana, com o rosto cheio de empolgação. Não havia mais a calma de quando enfrentou Shendu. Ele liberou apenas um pouco de magia de gelo, e em apenas um segundo, o quarto inteiro se transformou em um mundo congelado com neve caindo. Neve dentro de um quarto, se alguém de fora visse, seria um escândalo. Mas Al não se importou. Com um aceno, tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Quem diria que o poder de um demônio era tão forte? Sentindo-se visivelmente mais poderoso, Al riu de si mesmo. Parece que ele subestimou esses demônios. Afinal, neste mundo eles só podem ser selados, não destruídos. Conseguir eliminar Shendu tão facilmente desta vez foi pura sorte. Primeiro, porque a maior parte do poder de Shendu estava selada nos talismãs. Segundo, porque ele saqueou o poder de Shendu antecipadamente. Isso fez com que Shendu ficasse tão fraco a ponto de ser humilhado por Al. Sem esses fatores, Al não teria 100% de certeza de vencer o Shendu em seu auge.
Mas agora, ele estava interessado nos outros 7 demônios. Embora tenha tido a sorte de saquear o demônio mais forte, Ao não achava que os outros 7 seriam fáceis de lidar. Diferente de Shendu, eles podiam controlar as forças da natureza. Essencialmente eram escolhidos pelos céus. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.